Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte e nesta aula nós iremos falar sobre arte conceitual. Como objetivo, nós vamos entender o que é arte conceitual, conhecer e apreciar alguns exemplos de artistas e obras. Pense um pouco, você sabe o que é conceito? E arte conceitual? Já ouviu falar neste termo? Conceito, definição, concepção ou caracterização. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. Pode ser uma ideia, juízo ou opinião sobre algo ou alguma coisa. Arte conceitual pode ser compreendida como a arte da mente, das ideias, sem a obrigatoriedade de ter apenas uma interpretação, pois são muitas as maneiras de pensar e criar arte. Então pensa, na arte conceitual, o que está em foco é a ideia e não o produto em si. Então, por exemplo, se eu pegar um abacaxi e puser em exposição, puser em evidência dizendo obra de arte, a obra de arte ali não necessariamente é o abacaxi, mas a ideia por detrás do abacaxi. Ou seja, as questões que vão ser levantadas quando o apreciador olha para o abacaxi. Por exemplo, se na infância ele cresceu tomando sucos de abacaxi, ou comendo sobremesas de abacaxi, ou mesmo tinham plantações de abacaxi no entorno da região onde ele morava, primeira coisa que ele vai pensar, na infância. Ou se de repente ele faz uma ligação do abacaxi com a questão a como as pessoas se sentem politicamente, a como os cidadãos brasileiros se sentem politicamente em pleno século XXI, né? Abacaxi na cabeça, é piada, né? Nos lembra um pouco da Carmen Miranda e que acaba que com o tempo essa performance das frutas na cabeça da Carmen Miranda foi também atrelado a piadas, não no sentido ruim, né, da Carmen Miranda em si, mas levado para o contexto da piada, levou abacaxi na cabeça, né? Então, essas leituras, né, essas experiências, essas vivências vão nos ajudar a interpretar aquela obra, aquele trabalho, tá? Nesse sentido, o artista pode ter pensado uma coisa, uma ideia e você trouxe outra. Não necessariamente na arte conceitual, o que representa para um representa para o outro. Pessoal, fluxos. Fluxos não foi um momento na história ou um movimento artístico. É um modo de fazer coisas, uma forma de viver e morrer. Com essas palavras, o artista americano Dick Higgins define o movimento enfatizando seu principal traço. Seu nascimento oficial está ligado ao Festival Internacional de Música Nova em Wiesbaden, Alemanha, em 1962, e o Jorge Maciunas, artista lituano radicado nos Estados Unidos, batiza o movimento com uma palavra de origem latina, fluxo, que significa movimento, escoamento. Veja, é um grupo, né, aonde traz como pesquisa o movimento, né, a forma, traz como reflexão a forma de viver, essa forma de morrer, o modo de como as coisas são feitas, né, buscando as significações, pensar nas significações do todo à sua volta. Em 1963, Maciunas reuniu suas ideias e escreveu o que seria o Manifesto do Grupo, feito com colagem e significados retirados do dicionário. Fica aqui, né, o convite para que vocês pesquisem na internet e leiam o manifesto, né, do Grupo Fluxos, para que vocês possam compreender, né, qual a ideia proposta pelo grupo, o que eles defendem. O manifesto, gente, é quando uma pessoa se coloca à frente de uma ideia e a defende, né? Então esse manifesto vai servir como referência para muitos artistas. Livrem o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e comercializada. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da arte abstrata. Promovam uma arte viva, uma arte anti-arte, uma realidade não artística para ser compreendida por todos. Jorge Maciunas, Fluxos.
um trecho do manifesto. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele está querendo romper, né, com a arte comercializada, ou seja, aquela arte que é produzida no sentido de ganhar dinheiro. Digamos, uma performance, por exemplo. Não tem como comprar uma performance e levar para casa. Tá? Você vê lá uma pessoa na rua com uma faixa sobre os olhos escrito "Ouça-me", não tem como pegar essa pessoa e levar para casa, não tem como comprar ela. Né? Ela é efêmera, ela não dura muito tempo, é até enquanto aquele artista está ali, depois que ele sair, acabou. No entanto, o que fica é a ideia, a reflexão. O que aquela pessoa queria fazer com aquilo? A mesma coisa o mictório de Marcel Duchamp. Quem vai levar um mictório e expor na sala de sua casa? Né, uma arte conceitual, né, um ready-made, ou seja, a ideia está por detrás do objeto, a reflexão levantada acima do objeto. Para uns o mictório é só um urinol, para outros o mictório vai ser o quê? Ele vai te trazer reflexões acerca da política, acerca das relações de saúde, acerca da própria infância. Então, o mictório ele vai te levantar vários questionamentos. Mas, professor, como que eu chego a isso? Ora, a partir da sua experiência de vida, da sua vivência, né? Como interpretar uma obra de arte contemporânea, né? Como interpretar a arte contemporânea. Quanto mais curiosidade, quanto mais conhecimento de mundo, de vida à sua volta, melhor a interpretação do que tem. Gente, vou falar a melhor interpretação da obra. E vou falar uma coisa para vocês. Eu falo isso tranquilamente, para que eu não seja mal interpretado. Arte contemporânea é mais fácil de termos entendimento sobre ela do que entender e compreender o Barroco e o Renascimento. É um exemplo, tá? Não que não seja fácil entender Barroco e Renascimento, mas porque ela trabalha com a desconstrução da própria arte. Ela propõe que uma roda de bicicleta seja arte, como a roda de bicicleta do Duchamp. Mas uma roda de bicicleta arte, o artista não teve que fazer, o artista não teve que construir, o artista só reuniu dois elementos, um banco e uma roda, e colocou e expôs. Mas aonde está, né, a arte ali? Está na ideia por detrás, na reflexão. De curiosidade, Marcel Duchamp, que em 1917... não vou lembrar bem a data agora, mas Marcel Duchamp ele é o precursor dos ready-mades, né? da arte conceitual. E essa roda de bicicleta em cima de um banco, chamada roda de bicicleta, era uma roda que ele tinha lá no escritório dele, no ateliê dele, e ele girava a roda quando ele estava pensando, deixava ela girando. Ele não tinha intenção de transformar aquilo numa obra. Após a morte dele, talvez fosse até uma obra para ele. Mas após a morte dele, essa roda de bicicleta se tornou a obra do Marcel Duchamp, assim como um suporte de guardar garrafas, agora eu não me lembro o nome exatamente, mas de guardar garrafas, né, emborcar a garrafa, usei a garrafa, vou emborcar ela ali, também estava lá no ateliê do Duchamp, virou obra de arte. Mas aí, tá, é simples assim, professor, mas... E a ideia? Aonde está o contexto? Né? O que ele pretende com isso? Para o Duchamp, a roda de bicicleta tinha um significado. Então, ao ser colocada em evidência numa exposição, as pessoas vão atrelar ao Duchamp, mas vão tirar suas próprias conclusões. O que me lembra a roda de bicicleta? Me lembra ciclismo, me lembra natureza, me lembra meio ambiente, me lembra sustentabilidade. Então, as interpretações são variadas. Agora que nós falamos um pouco sobre o grupo Fluxos, vamos então à nossa primeira atividade. Que tal agora você pesquisar na web mais informações a respeito do grupo Fluxos? E aproveite para ver vídeos no YouTube para elucidar com imagens ainda mais o seu conhecimento. Pesquisa lá e a gente já se fala.
E aí, galera, pesquisaram? Tem muita coisa legal aí sobre o ready-made, a arte conceitual, muita informação sobre o grupo Fluxus. Sei que o tempo é um pouco curto, mas fica o convite para depois da aula você correr e continuar com a sua pesquisa. Olha, lembra que eu falei do Marcel Duchamp, da roda de bicicleta em cima de um banco? Olha aí ele aí, ó. Gente, Marcel Duchamp foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele já pegou ali a arte moderna, né? Os ready-mades do Marcel Duchamp, foi através desta obra, olha aí o mictório que eu falei para vocês, que Duchamp definiu pela primeira vez o conceito ready-made, que significa já está pronto, ou seja, eu me aproprio de um objeto, tá? Para intencionalmente, de maneira subjetiva, propor uma reflexão acerca da ideia que está por trás. Uma ideia que influenciou inúmeros artistas desde então. Marcel Duchamp desafiou as definições tradicionais da arte com seus controversos ready-mades produzidos em 1913 e 1921. Pensa, gente, imagina o abalo que é chegar numa exposição lá em 1913 e encontrar um mictório numa galeria. O que é isso, gente? O que é arte? Isso levantou muito questionamento, levantou muitas conversas, muitos debates sobre o que é arte, qual a finalidade da arte, para quais caminhos a arte pode estar seguindo. Olha aí a roda de bicicleta que eu falei para vocês, em cima de um banco, que o Duchamp tinha lá no ateliê dele. Traduzido do inglês Bicycle Wheel, é uma peça pronta de Marcel Duchamp que consiste em um garfo de bicicleta com a roda dianteira montada de cabeça para baixo, em um banquinho de madeira. Em 1913, em seu estúdio em Paris, Duchamp montou a roda de bicicleta de cabeça para baixo em um banquinho, girando-o ocasionalmente apenas para vê-lo. Viu o que eu falei para vocês? Agora que nós conversamos um pouco mais sobre o ready-mades, vamos a mais uma atividade. O que caracteriza a composição de um ready-made? Pense e eu já volto.
E aí, galera, pensaram o que caracteriza a composição de um ready-made? Conversamos bastante, então tá fácil, né? Como sugestão, tira-se um objeto comum de seu cenário habitual para colocá-lo num contexto novo e incomum. Lembra da ideia do abacaxi que eu dei? Lembra da roda de bicicleta e o assento de banquinho que eu falei para vocês? Lembra do mictório do Marcel Duchamp? Então, professor, quer dizer que eu posso sair pegando qualquer coisa? Opa! Não é assim. Tem que ter uma ideia. Por mais que quem estiver observando não tiver a mesma ideia que você, ele também tem que tirar suas próprias conclusões. Então você não pode só pegar um extintor e colocar ele ali e dizer que é uma obra de arte. Não, tem que ter um conceito, tem que ter uma ideia, tem que ter uma intenção, tá? Ficou a dica. E esse aqui, gente, ó, Cildo Meirelles, olha a foto dele aí, brasileiro, é um escultor e pintor brasileiro, conhecido internacionalmente. Cildo cria os objetos e instalações que diretamente levam o observador em uma experiência sensorial completa, questionando, entre outros temas, a ditadura militar no Brasil e a dependência do país na economia global. Olha, esse cara é importantíssimo, né? Tá, gente? Na ditadura militar, através dos trabalhos, dos protestos, né? Dos trabalhos artísticos que ele compõe. Gente, ó, a inserção do tipo Coca-Cola consistia em imprimir mensagens e opiniões críticas sobre a política brasileira, sobre o imperialismo e o intervencionismo norte-americano. Essas mensagens eram impressas em cor branca, que as tornava quase invisíveis e escondidas quando as garrafas estavam vazias. Então, ele colocava aqui, ó, inseria as mensagens aqui, tá? Relacionadas ao tema que está aqui, sobre imperialismo e intervencionismo norte-americano, e aí ele devolvia, né? Quando essas garrafas eram preenchidas novamente, olha, são retornáveis, aí a mensagem aparecia, tá? Ou seja, isso daqui é um ready-made, né, gente? Ele se apropria de um objeto para para expor uma intenção, uma ideia. Yoko Ono, 1933, nascida em 1933, ainda viva, é uma artista plástica vanguardista, cantora e cineasta japonesa, radicada nos Estados Unidos. A Yoko Ono, ela transita por várias linguagens artísticas, teve um relacionamento com John Lennon, há quem diz que ela é a culpada pelo fim dos Beatles, mas a Yoko Ono é uma atriz de performance arte que traz para o contexto várias reflexões acerca do homem entre o homem, das vivências, do individualismo. Vale muito a pena buscar mais informações sobre ela. Aqui nós temos dela, ó, Ceiling Painting, pintura no teto de 1966, e é isso aqui, ó. Trata-se, a foto está logo ao lado, trata-se de uma escada branca no topo, olha aí a escada, da qual você encontra uma lupa com que é possível ler uma inscrição. Yes! Sim, em português, é um apelo bonito à nossa capacidade de viver e mudar o mundo. Sim, é permitido desejar, basta se dar a pena de subir na escada. Então, olha só, aqui nós temos a demonstração da obra dela. Aqui é um exemplo de obra onde o apreciador intervém, né? Ele tem que subir na escada para olhar a lupa e tudo. Então, uma obra da Yoko Ono. Agora que nós falamos um pouco mais trouxemos exemplos de ready-mades e arte conceitual, vamos a mais uma atividade? Já que você compreendeu o que é arte conceitual e de que maneira você pode utilizá-la, que tal correr até o web para procurar por artistas que no mundo ainda possam utilizar este tipo de arte ou já utilizaram no Brasil? Corre lá e eu já volto aqui.
E aí, galera, deram mais uma olhada na web, olharam o trabalho da Yoko Ono, Cildo Meirelles, tem tanta galera, Marcel Duchamp, que trabalha com ready-made, arte conceitual. Quem sabe você também não desponta como um artista que faz uma leitura de arte conceitualista? Galera, nessa aula nós vimos o que é arte conceitual e alguns exemplos de artistas e obras. Eu espero que você tenha gostado e até breve.